Para quem não viveu a década de 80, para quem não viu aquele grande time, o maior time da história do Flamengo, eu bati um papo, né? Na verdade, fiz umas perguntinhas para o Júlio César Urigelli, o driblador, o cara do drible no Maracanã na década de 80, sobre pressão e se aquele time do Flamengo era vaiado, se alguma vez foi vaiado em campo. E olha só o que ele me respondeu. Dá uma olhada aí, galera. Você falou daquele time lá da década de 80, como é que era? Assim, as pessoas que não viveram aquilo não têm muita noção. Vocês já foram vaiados no Maracanã? Não. Olha, eu fui uma vez vaiado porque nós tínhamos que vencer de 6-0 o Botafogo e nós só ganhamos de 3-0. Saímos vaiados. Pois é, o Flamengo tinha sofrido 6-0, tinha que dar o revanche, né? Foi um mês depois nós conseguimos fazer o 6-0, mas... Não, aliás, acabou o jogo 4-0, saímos vaiados. Poxa vida, foi a única vaia que nós conseguimos. Eu acho que o torcedor de hoje em dia teria muita saudade desse tempo. Você ganha de 4-0 e sai vaiado, como é que é isso? Não, porque eles estavam super ansiosos pelo 6-0, sabe, Raíssa? E acabou o primeiro tempo 3-0, vai, agora dessa vez vai, não foi. Fizemos só mais um golzinho. E saímos tristes, sabia? Você acredita, no vestiário, demos bronca uns nos outros, sabe? Rolou um estresse. Olha o nível do nosso time. E Julinho, você falou da questão de muito de drible, né? Você é do drible. Você acha que falta isso hoje no jogador de futebol? Como é que você enxerga isso? Sim. Me fale um aí no Brasil. Não tem. Everton Ribeiro? Sim. Não há ninguém. A seleção brasileira depende de um Garrincha só, que é o Neymar. Infelizmente acabou. Mas sabe que os meninos estão em tudo na favela? Sabe os grandes dribladores que estão nas favelas aí? Tem que captar, tem que buscar onde tudo começou. Nós ganhamos 5 Copas do Mundo com um drible, não foi? Isso desde o Garrincha. As pessoas morriam de medo dos brasileiros, eu que joguei muitos na América do Sul. Morriam de medo e hoje em dia... Mas nós vamos reverter, se Deus quiser. Então tá ótimo, manda beijo aí pra nação. Nação, obrigado por tudo, obrigado galera. E o que precisar aqui do nosso Flamengo Master, fique à vontade. Beleza. É isso aí, galera. Imagina ser vaiado porque fez 4-0. Eu não consigo imaginar isso. Saudades de um tempo que eu não vivi. Esse canal é um oferecimento Business Promotora. Crédito consignado para servidores. Atendimento personalizado com gerentes comerciais. Pagamento sem burocracia. Cadastramos parceiros em todo o Brasil. Procure o link na descrição. Salve, salve galera, Raíza Simplício na área. E aí, estavam com saudades de mim? Pois é, estou de volta. Torcida revoltada com o trabalho do Abel Braga, teve toda a repercussão da declaração do diretor de Relações Externas, teve nova pichação, tá? Pra quem não sabe, hoje o Muro da Gávea amanheceu pichado de novo. Não vamos pichar, né, gente? Isso não é um ato legal. Eu acho que a manifestação, ela é válida, muito válida, e ela tem que acontecer sim, mas ao mesmo tempo isso é uma depredação do patrimônio do clube. As pessoas que estão lá, as pessoas passam, o Flamengo fica, e o Flamengo não tem culpa nenhuma dos erros das pessoas, seja dos dirigentes, seja de torcedores quando acontece, seja de treinador, enfim. Então é muito importante, né, gente, ter isso em mente, que esse tipo de protesto, né, ele é contra o patrimônio do clube. Repito, protestar sempre, né? Vocês, torcedores, e todos nós temos voz para falar e para, né, sermos ouvidos. Temos que falar mesmo, mas a gente tem que entender como, né? Eu acho que não tem forma melhor de protestar que não seja, por exemplo, no Maracanã, fazendo juntos, todos em coro, a voz da torcida do Flamengo. Então fica aí o meu recado, né, e a minha opinião também a respeito desse assunto. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de campo, porque hoje o Flamengo volta a treinar às 3 horas da tarde, de olho no confronto contra o Atlético Paranaense, né, nesse final de semana. O Atlético que venceu o River Plate venceu o River Plate em casa pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana,
é um adversário que a gente ainda não sabe como virá para enfrentar o Flamengo, se virá com um time alternativo, enfim, se vai colocar o time titular, até porque na próxima quarta-feira o jogo da volta vai ser no Monumental, um jogo muito difícil para o Atlético Paranaense. E o técnico Abel Braga espera por Cuejá, né? O volante Gustavo Cuejá, que vem deixando a vida dentro de campo, correndo por todo mundo ali nesse time do Flamengo, que sofreu uma entorse no tornozelo, mas de grau 1, uma recuperação dessa demora pelo menos de 5 a 7 dias, mas o Cuejá ontem já esteve em campo, né? E animou muito a comissão técnica, os médicos do clube, e existe uma grande possibilidade dele ficar à disposição para esse confronto do final de semana contra o Atlético Paranaense, né? O Cuejá que realmente vem surpreendendo aí um leão não só dentro de campo, como também gente fora dele, já mostrando aí que essa recuperação, mesmo que não jogue, e eu repito que a recuperação dele, tudo que ele vem mostrando é muito provável, tá, gente, que ele entre em campo, e mesmo que não jogue, pode ser uma questão de ser poupado, enfim, mas a recuperação do Cuejá é incrível, né? Incrível a força física que ele tem, a disposição e também a forma como ele entra em campo para defender as cores do Flamengo. Então, galera, como já disse, né, esse jogo vai ser muito importante aí pro Flamengo, para tranquilidade, né, na Gávea, principalmente de olho no confronto contra o Corinthians, o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E muita gente perguntando sobre a situação do Abel Braga com toda essa pressão, protestos, enfim. O Abel Braga tem esses jogos até a Copa América para a diretoria pensar a respeito do futuro do treinador, né? Ele encarou, como vem encarando, alguns problemas, tá? No Flamengo, principalmente por conta das declarações que ele tem dado. Alguns membros do futebol, eles entendem que as declarações do técnico Abel Braga têm sido declarações que têm chateado muito não só a torcida, como os próprios dirigentes, né? E o treinador é um treinador que recentemente deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e disse: podem ficar chateados, eu falo o que eu penso e etc. Mas eles entendem que o Abel Braga precisa tomar cuidado com as palavras, algo que ele não vem tendo, né? Nesse tempo que ele está no comando do Flamengo. Então isso é importante, porque isso, na visão deles, acaba também aumentando a pressão, né, em cima do trabalho do treinador. Então o Abel tem aí esses próximos jogos até a Copa América para poder definir como é que vai ficar a situação dele no comando do Flamengo. A diretoria do Flamengo entende que se tiver que fazer uma troca, se for esse o caso de se fazer uma troca, a Copa América é o ideal. Por quê? Porque pelo período da Copa América não haverão jogos, né? Enquanto a Copa América estiver rolando, o Flamengo não entrará em campo. Então terá pelo menos 2 semanas para trabalhar, o que poderia ser uma nova pré-temporada para a equipe, né? Uma nova pré-temporada. A diretoria do futebol principalmente, entende que vem trabalhando, que vem trazendo reforços, que vem se esforçando para dar ao torcedor aquilo que ele merece, mas que algumas coisas como declarações, como erros da própria comunicação do clube, tem deixado aí as pessoas, pelo menos os membros do futebol, pessoas ligadas que trabalham no dia a dia do futebol, um pouco chateados, né? Porque isso tem aumentado a pressão em cima do próprio futebol do Flamengo, né? O Marcos Braz, por exemplo, vem trabalhando muito, tá na Europa com o Bruno Spindel, tentando trazer reforços aí pro Flamengo, bem encaminhado com o Rafinha, na expectativa aí de nos próximos dias o Rafinha anunciar publicamente a decisão. Um zagueiro também está em pauta e o Gemerson é um nome forte, né? Um nome que o Flamengo já procurou, que pode ser aí uma opção para o clube. E assim, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles têm o aval, né? Disseram: olha, vocês só voltam da Europa com reforço na bagagem pra gente. Por isso eles já estão há mais de 10 dias lá,
trabalhando, buscando reforços e querem trazer reforços pontuais. O zagueiro, que o técnico Abel Braga tanto pediu desde janeiro, mas que o Flamengo não conseguiu trazer em janeiro, parece estar muito próximo agora. E não só um zagueiro, tá? O Flamengo deve trazer outro nome também. O Flamengo quer trazer um nome de peso e pelo menos mais um zagueiro. Por quê? Porque a situação do Rodolfo está muito indefinida. O Rodolfo tem um problema crônico no joelho, ele não consegue ter sequência com a camisa do Flamengo e ele está na lista de possíveis negociados ou liberados. O Bahia tem um interesse no zagueiro e o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para manter o Rodolfo no elenco. Então, mais um zagueiro pode estar deixando aí o clube e o Flamengo precisa repor isso aí. Quem também está muito próximo de deixar o Flamengo é o Fernando Uribe, que já acertou tudo com o Santos, acertou salários, enfim. O técnico Abel Braga gostaria de permanecer com o Uribe no elenco do Flamengo, mas o desejo de ir para o Santos, né, é do jogador, o jogador tem esse desejo. Agora o Flamengo e o Santos precisam definir algumas questões para que essa transferência seja realizada. Então, apesar do Abel Braga de seguir com o Uribe no elenco, a vontade do jogador, de fato, hoje é essa transferência que está se encaminhando para ser sacramentada. Ele já se acertou com o Santos, agora falta Flamengo e Santos se acertarem, definirem algumas questões e algumas questões de contratuais e burocráticas. Então, gente, é mais ou menos por aí, tá? Fora isso, o elenco tá fechado com o Abel Braga, tá? O elenco tá fechado com o treinador, as lideranças do elenco estão fechadas com o treinador, estão todos, inclusive, se cobrando por uma melhora, né? Por uma melhora no desempenho, na verdade, na regularidade, né? Eles entendem que precisam de uma regularidade. O treinador, como várias vezes, né, já falamos aqui, todo mundo sabe, é um cara muito bom de grupo. Você vai ver nas coletivas de imprensa, quando o time ganha, o Abel Braga dá uma criticada ou outra em alguns erros. Mas sempre que o time perde, ele sempre fala que jogou bem, que é normal, que não sei o quê. Então essas declarações dele, né, são muito estratégicas para ter o elenco na mão. E ele tem um grupo na mão. Essa semana ele teve uma conversa por cerca de 18 minutos com o elenco do Flamengo no centro de treinamento, na reapresentação. E os jogadores, né, compraram a briga do treinador. Eles querem que o Abel siga no cargo e, para isso, eles mesmos sabem que precisam melhorar o desempenho. Então, a expectativa é desses próximos jogos do Flamengo. Um atacante está em pauta também, muito pela necessidade do que saída do Uribe, que apesar da saída nos últimos meses, a participação dele foi praticamente nula. Ele começou o ano muito bem, mas teve problemas pessoais lá na Colômbia, que o próprio Abel Braga já havia externou, confirmou para mim que de fato o Uribe passou por problemas pessoais. Isso acabou prejudicando aí o desempenho dele no Flamengo. Lesão, enfim, então o Uribe não conseguiu ter uma sequência no Flamengo. E tudo isso, tá? Trouxe aí a expectativa do Flamengo de buscar mais um atacante, porque o Gabigol precisa ter um reserva ou pelo menos alguém, tá, gente? Pelo menos alguém que brigue com ele pela posição. Ele que não vive bom momento, né? Tá num jejum, enfim, apesar do jejum, atuações ruins, ele mesmo sabe que precisa melhorar e faz parte desses jogadores que estão brigando aí para melhorar o desempenho e manter o Abel Braga no comando do Flamengo. Então é mais ou menos por aí, galera. Como eu disse, o Flamengo busca pelo menos 4 reforços: zagueiro, volante, lateral e atacante. Estão em pauta, são prioridades, tá? Essas posições são consideradas prioridades. De novo, a expectativa de que o Rafinha, depois que termine todos os compromissos que ele tem com o Bayern de Munique, confirme publicamente a decisão de vestir a camisa do Flamengo. Estão todos aí na expectativa, por isso, todos aguardando, já falei, o término aí do contrato dele com o Bayern de Munique. Na verdade, o término dos compromissos, porque o contrato dele com o Bayern de Munique é até o dia 30 de junho. Outros nomes em pauta: volante, zagueiro e atacante, são prioridades aí da diretoria. Marcos Braz tem a missão de voltar da Europa só quando tiver
um reforço na bagagem, por isso ainda não voltou. Tô resumindo aqui pra vocês, né? Então eu vou ficando por aqui, mas mais tarde eu volto com mais notícia, com coisas que vão rolando aí durante o dia. Me sigam lá no Twitter, é Simp Raíza, e no Instagram, Raíza Simplique com P, com C mudo no final, para que vocês fiquem por dentro de todas as notícias e de tudo que acontece no Flamengo. Deixa o seu like aí, vai, manda o like, sobe o like, se inscreva aí no canal do Papa, que eu vou estar sempre por aqui trazendo notícias para vocês.